Vamos então dar início à palavra e cabe-me a minha responsabilidade de poder passar para os irmãos este pequeno pensamento que eu tenho para poder vos transmitir, mas vamos orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque és tu que diriges, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a podermos dar-te o terreno dos nossos corações para que sejas tu a tratar, Senhor. Sejas tu a cuidar, Senhor, sejas tu a preparar, Senhor, porque quando tu cuidas e tu preparas, Senhor, tu fazes tudo na perfeição, Senhor, porque tu vês o princípio e vês o fim. Nós só vemos aquilo que está a acontecer agora e não conseguimos enxergar mais do que aquilo que os nossos olhos alcançam, mas tu vês muito mais do que isso. Nós te agradecemos, Senhor. Te queremos agradecer por cada filho teu aqui esta manhã, Senhor, e se está aqui alguém ainda que tenha dúvidas do teu amor, que possa perceber, Senhor, que esse teu amor foi revelado através do nosso Senhor Jesus Cristo. Entregaste o teu próprio Filho, Senhor, para que cada um de nós possa perceber, Senhor, que só assim poderemos nos chegarmos à tua presença, Senhor, recebendo a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele os nossos pecados. E que pecados, Senhor? E Ele levou-os sobre a cruz, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor revelado ali. Te damos graças, Senhor, e te pedimos que nos possas conduzir agora, neste período em que vamos ouvir a Tua Palavra, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na quarta-feira nós aprendemos muito através da Palavra de Deus, e eu vou repetir as palavras que o nosso David disse. Eu não vou passar novidade nenhuma, e nós aprendemos todos os dias, irmãos, e eu na quarta-feira aquela frase ficou-me gravada, e de facto a igreja não cresce aprendendo uma novidade, ela cresce com a verdade repetida, ou seja, e eu vou-vos repetir certamente muitas coisas que vocês já ouviram tantas vezes, mas só há crescimento assim, e o apóstolo Paulo já dizia isso, né? Que fazia questão de repetir as mesmas coisas, para segurança nossa, e esta manhã certamente irei repetir, não vou dar novidade nenhuma, mas como ouvi na quarta-feira, de facto a igreja, o seu povo só cresce por verdades repetidas, e não por uma novidade, uma boa novidade. E eu queria começar por vos transmitir um pensamento. O nosso irmão Carlos, ele todos os dias manda-nos sempre, pelo menos eu recebo sempre um pensamento, e eu queria ler este pensamento como introdução à mensagem, a este pequeno pensamento que eu tenho para vos dar. E diz assim: escolhe a santidade em vez da felicidade. Só este título, escolhe a santidade em vez da felicidade, não é o que se proclama, é procura ser feliz. Esse é o, se tivéssemos de facto outdoors aí espalhados, seria sempre, e é sempre essa a mensagem. E diz assim: escolhe a santidade em vez da felicidade. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Hoje vivemos numa era de irresponsabilidade, onde poucas pessoas querem admitir os seus problemas. Os seus problemas são culpa delas. Nós tornamos-nos numa cultura de vítimas. Estou a falar de forma geral, mas parece que as pessoas nunca acham que um problema é culpa delas. A culpa é sempre da outra pessoa. Nós culpamos os outros, nós culpamos o governo, os mídia, nós culpamos os nossos pais, o nosso ADN, nós culpamos as nossas escolas, o meio ambiente, tudo menos a nós mesmos. A verdade é que somos nós que trazemos a maioria dos nossos problemas a nós mesmos. Só precisamos de aceitar essa responsabilidade e deixar de culpar os outros. Sempre que culpamos outra pessoa, não estamos a admitir qual é o verdadeiro problema. Se estás a enfrentar a tentação agora, nunca encontrarás a liberdade até deixares de determinar a culpa e de começares a determinar o problema. Deixa de culpar as outras pessoas. Mesmo quando outras pessoas te magoarem, é a tua reação que está a causar o problema. É incrível para mim que algumas pessoas até tentem culpar Deus pelas asneiras que fazem nas suas vidas.
uma das culpas mais comuns que eu ouvi para justificar uma multidão de pecados é: Deus quer que eu seja feliz. Isso far-me-á feliz. Mas a vontade de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. Se Deus te diz na Bíblia, não faças isso, Ele nunca te dirá que sim, por meio de um sentimento. Não importa quão bom seja o sentimento. Quando ouves os teus sentimentos em vez da palavra de Deus, estás a caminhar diretamente para uma armadilha. Deus quer que sejas santo, mais do que quer que sejas feliz. Ele quer que lhe obedeças. E a verdade é que nunca serás totalmente feliz se ignorares a vontade de Deus. Na verdade, estás a caminhar para a destruição quando o fazes. As regras e princípios da Bíblia não existem para tornar a vida miserável, existem para o nosso próprio bem. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que se apegam ao que Deus diz e o seguem, independentemente do que os seus sentimentos lhe digam para fazer. Acho que eu poderia agora sentar-me e ficávamos por aqui. Eu espero não estragar. Possam fixar, gravar isto nos vossos corações e eu espero não estragar este pensamento que é muito profundo. E nós temos este problema, de facto, que somos nós mesmos, como nós vimos. Nós temos esse problema, temos o problema de que agimos segundo aquilo que sentimos e este problema de nós atirarmos a culpa para cima dos outros, pelos nossos pecados, nossos erros. Nós, perante um problema, tentamos sempre procurar o culpado. Não procuramos pensar, o problema está aqui, vamos resolvê-lo. E é aos pés do nosso Deus que nós devemos depositar então os nossos problemas, independentemente daquilo que nós sentimos ou daquilo que nós achamos. É Deus que é o selecionador dos nossos problemas. E começou logo no princípio, quando nós vemos logo desde o início Adão e Eva. O problema começou ali. Eles culparam-se um ao outro. Lá está, Adão culpou Eva, Eva de alguma maneira culpou Satanás e foi assim. Nunca ninguém disse: olha, eu sou o culpado, eu agi mal. E nós devemos ter esse cuidado, irmãos, de conseguir perceber de facto que a vida cristã é uma vida de responsabilidade. Nós não devemos andar aqui por ver os outros andarem. Nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Nós representamos Deus aqui na Terra. Nós já pensamos nisso. Nós já pensamos que nós somos embaixadores de Cristo. É uma responsabilidade tremenda, irmãos. Nós não devemos andar aqui por ver os outros andarem. Nós não devemos agir por ver os outros agirem. Devemos marcar a diferença. Quando nós vemos alguém, um homem de Deus, a sério, marcar a diferença, perante uma sociedade corrompida, perante tanta coisa má, isso deve-nos encorajar, deve-nos levar a podermos pedir ao nosso Deus que nos dê força e ânimo para levar uma vida assim. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A palavra de Deus, ela é muito clara. Ela não traz confusão, pelo contrário, ela traz lucidez, ela não baralha as coisas. E Deus é muito direto, Ele não anda às curvas. Deus, para conseguir chegar ao problema do nosso coração, Ele vai diretamente ao assunto. E é com base nisso que eu quero que os irmãos possam abrir na Epístola de Tito, no capítulo 2, Tito 2. E à semelhança de hoje de manhã, nós temos aqui apenas 5 versículos. E nestes 5 versículos, eu acho maravilhoso que o Senhor dá-nos a solução. O Senhor mostra o problema, mas depois Ele dá-nos a solução. E eu gostava de partilhar com os irmãos Tito, Epístola de Tito, no capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 11 e a palavra de Deus diz-nos assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Para já, vamos só ficar aqui por um bocadinho. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eu não sei qual é o estado da alma dos irmãos, mas eu, pela graça de Deus, eu penso que aqueles que aqui estão já o aceitaram, já aceitaram o Senhor Jesus Cristo como vosso Salvador. E lá está, não há outro meio. Somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se está aqui alguém que tenha dúvidas,
que possa perceber de facto que o amor de Deus é tão grande, que Ele não hesitou em entregar o seu único filho. Algo tão precioso. Alguém que nunca pecou, alguém que viveu uma vida justa, uma vida sóbria, uma vida pia, em que o nosso próprio Deus fez homem através do nosso Senhor Jesus Cristo, habitou no nosso meio e foi à cruz. Para que nós hoje pudéssemos receber de facto a santidade dele e que pudéssemos chegar ao seu trono da graça, não por mérito nosso, não porque tenhamos feito alguma coisa boa na nossa vida, mas pelo meio da fé, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero-vos dizer, irmãos, que a fé não é um sentimento, é uma decisão. Eu não acordo de manhã e tenho fé em fazer bem a toda a gente. Tenho fé em que da minha boca saiam palavras muito boas. É uma decisão minha. A fé é uma decisão. Se de facto aqui alguém ainda não tomou esta decisão de crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que é através dele, só unicamente através dele, que nós chegamos à salvação, que o possa fazer esta manhã, que possa perceber esta verdade. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos, porque se não for assim, não vamos entender a mensagem. E a palavra de Deus continua e diz assim, eu vou repetir, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Para já vamos ficar aqui nestes dois versículos. O versículo 12 diz, ensinando-nos, ou seja, a graça de Deus salva-nos, mas também ensina-nos. Isto é algo maravilhoso, irmãos. Pensemos nisto. A partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu tornei-me uma nova criatura, mas eu preciso de aprender. Porque ninguém nasce ensinado. Então, se eu sou uma nova criatura, eu preciso de aprender. E Deus diz assim, olha, está descansado. A minha graça vai-te ensinar. Irmãos, a minha pergunta é esta. Nós estamos dispostos a aprender? Porque a questão é esta. Se eu estou disposto a aprender. Deus diz assim, a minha graça vai-vos ensinar. Mas Deus não nos obriga. A minha pergunta é esta. Queremos aprender? É que se nós quisermos aprender, Deus ensina-nos. Deus capacita-nos, irmãos. Mesmo nas pequeninas coisas. Sabe, o nosso irmão Alberto, antes de se ir embora, mentira, quando ele chegou, ele ofereceu-me um livro que se chama Fazer a Cama. E eu pensei, bem, o irmão Alberto acertou em cheio. Fazer a cama. Eu se calhar faço mal a cama, tenho que aprender a fazer a cama. E esse livro é tremendo, porque é um livro que nos mostra que as pequeninas coisas fazem uma diferença enorme, irmãos. Eu vou vos dizer, pais e mães, se vocês ainda não ensinaram os vossos filhos a fazer a cama, ensinem-nos, porque isso vai fazer diferença na vida deles. Alguém que faz a cama logo de manhã, uma coisa foi feita, uma tarefa cumprida. Eu saio de casa logo em que há uma tarefa na minha vida que foi cumprida. Há um objetivo que eu fiz. E a vida cristã é isto. Um objetivo atrás de outro objetivo. Um degrau atrás de outro degrau. A vida, a santidade na nossa vida é até nós partirmos daqui. Eu não sei quantos anos o Senhor... Que paciência mais terá o Senhor para me fazer estar aqui, não é? Mas se Ele tiver mais paciência para eu estar aqui, o meu propósito será sempre crescer. E lá está, é por verdades repetidas, é que eu cresço, é por eu ouvir constantemente a palavra de Deus. E o irmão Alberto deixou-me esse livro e eu comecei a ler. Aquele livro é qualquer coisa. É acerca de um homem, de um antigo militar, tropa especial dos SEALs, norte-americano, e que ele dá o testemunho dele e fala da vida dele, da recruta, e como é que isso o fez crescer. Ou seja, ele traz isso, e nós conseguimos perceber isso na vida espiritual também. E ele fala acerca da cama. É que a cama não pode ser feita de qualquer maneira. Um tropa especial tem que fazer a cama de uma maneira muito especial. E a minha questão é esta. Nós somos filhos de Deus, não somos especiais. Como é que nós agimos? A nossa ação diária tem que ser muito especial. Aquilo que nós fazemos, irmãos, tem que marcar a diferença. Não para sermos melhores que os outros. É porque estamos a fazer algo muito especial para um Deus muito especial. Nós ouvimos esta manhã aqui o irmão Zé de Carvalho dizer isso.
nós estamos a adorar um Deus especial. Como o fazemos? E a questão é esta, como é que nós estamos a viver a nossa vida? De uma maneira especial. Os outros conseguem ver em nós essa alegria? Sabem que uma das coisas que deve caracterizar o crente é nós vivermos uma vida... Eu sei que, irmãos, vocês devem estar a pensar, oh Nando, é fácil tu dizeres isso aí, mas tu não sabes os problemas que eu estou a atravessar. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele sabia aquilo que o esperava. E a minha pergunta é esta. Ele mergulhou num desespero tremendo, numa ansiedade e numa depressão tremenda, em que eu poderia ter dito, olha, meus amigos, o pecado é vosso, não é meu. Eu vou-me embora daqui para fora, porque este é o vosso pecado. E ele tinha motivos para o fazer. Mas nós não, irmãos. Nós temos uma vida toda destrambelhada. E cabe-nos a nós, acima de tudo, perceber que o nosso Deus, que nos trouxe a salvação, Ele quer que vivamos, de facto, esta vida tremenda, uma vida de compromisso com o nosso Deus. E tem que ser uma vida diária especial para o nosso Deus. Desde o nosso trabalho deve ser prazeroso. Nós devemos fazer, logo de manhã, quando nós vamos para o nosso trabalho, o nosso patrão, ou seja quem for, ele tem que notar a diferença naquilo que a gente faz. Ele tem que perceber, epá, este indivíduo, há aqui qualquer coisa que... Eu nunca não me esqueço do Eloy e da Graciela, no trabalho deles, e eles têm uma empresa e têm que gerir tudo. A Graciela faz questão de, às noivas, dar um livro em que uma mulher com propósito, né? A Graciela, uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Ou seja, eu estou a utilizar o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu estou a fazer-me valer daquilo que o Senhor me deu e me capacitou para poder mostrar o seu amor. E deve ser esse a nossa intenção todos os dias, irmãos. Mas continuando, eu não posso perder tempo, muito tempo, e a palavra de Deus continua. E quando ela nos diz que, lá está, a graça de Deus ensina-nos, e depois diz assim, ensina-nos a renunciar à impiedade e a concupiscências mundanas. Para quê? Para vivermos neste presente século. De que maneira? De uma maneira sóbria, de uma maneira justa e piamente. E eu quando eu lia estes versículos, eu pensei, Senhor, uma maneira sóbria, justa e piamente, é como eu faço. Mas depois, quando eu comecei a perceber o que é viver uma vida sóbria, justa e piamente, eu estou muito aquém, irmãos. E todos nós precisamos, eu faço um apelo à igreja, estudem a palavra de Deus e vejam o que é viver uma vida sóbria, uma vida justa e uma vida pia. E nós vamos perceber que nós precisamos de ser trabalhados nas mãos do nosso Deus. Como barro e como ferro precisa de ir ao fogo para que a escória, que é aquilo que não presta, possa sair. Eu preciso. Quando nós estudamos a palavra de Deus e nós vemos que, afinal de contas, eu não vivo assim uma vida tão sóbria. Muito rapidamente, uma vida sóbria, irmãos, é alguém que é moderado no falar. É alguém que é equilibrado no seu viver. É alguém que disciplina os seus olhos. Às vezes pensamos numa vida sóbria, vícios ou isto ou aquilo. Não é só isso, irmãos. É muito mais do que isso. É eu perceber que o meu comportamento não tem excessos. E quando eu falo no meu comportamento não ter excessos, como é que eu tenho usado o temperamento que o Senhor me tem dado? Como é que eu tenho sido moderado nos meus pensamentos? Como é que eu tenho disciplinado a minha vida nesse sentido? Na primeira epístola de Pedro, nós podemos ver isso. E nós podemos ver a importância que é a sobriedade. No capítulo 5 e no versículo 8, a palavra de Deus diz-nos assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vejam bem, ser sóbrios vem antes de vigiar. Ou seja, eu jamais conseguirei vigiar se eu não for sóbrio. Se eu não tiver uma vida sóbria. Se eu não viver uma vida sóbria.
Então é importante eu ser moderado. Eu não consigo moderar a minha vida fora da palavra de Deus. Não consigo. Eu não consigo ter a sabedoria de controlar as minhas ações e o meu temperamento fora da vontade de Deus. Então eu preciso de perceber isto, que a sobriedade é algo muito sério. O que faltou a Adão foi sobriedade, porque ele não vigiou. Faltou-lhe a sobriedade. Faltou-lhe estar atento, estar equilibrado. Depois diz, devemos viver uma vida também justa. E viver uma vida justa, irmãos, ou seja, os outros ganham com isso. Porque aquilo que sai da nossa boca é um manancial. É algo que são coisas boas, que fazem crescer. E nós podemos ler Provérbios 10, no capítulo 10, a palavra de Deus diz isso. Provérbios 10, no versículo 11, a palavra de Deus diz: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Ou seja, acima de tudo, os outros ganham com a nossa vida. E esse deve ser o nosso propósito também, irmãos. Os outros ganharem com aquilo que nós, de facto, com a nossa vida, com as nossas ações. Alguém que incorpora na sua vida uma vida honesta, uma vida verdadeira, em seus relacionamentos, não só com alguns, mas com todos os homens. Porque é-nos fácil nós amarmos, é-nos fácil nós nos darmos só com alguns. Mas alguém que tenha uma vida justa é alguém que se propõe na sua vida a ter um relacionamento verdadeiro, um relacionamento justo e honesto com todos os homens. Mesmo entre nós, irmãos, é fácil nós orarmos uns pelos outros, mas o conviver, o estar, aí já é outra coisa, porque é a ação em si. Eu posso orar pelo meu irmão, mas cabe-me a mim ter uma oração ativa, ter uma oração em que eu possa fazer alguma coisa pelo outro. E quando nós somos impelidos a querer fazer alguma coisa por quem nós não simpatizamos muito, custa-nos. Mas é aí que nós somos testados. E é aí que o Senhor nos quer forjar. É aí que o Senhor nos quer moldar. É orarmos uns pelos outros, mesmo por aqueles irmãos que nos custa orar por eles. Aliás, nós até podemos orar por eles, para que o Senhor os leve mais rápido, para que eles possam estar até bem. Muitas das vezes, irmãos, não sejamos hipócritas. Nós, muitas das vezes, dentro do nosso meio cristão, nós temos irmãos que não simpatizamos tanto, não temos um relacionamento muito afável. Mas o Senhor manda-nos orar uns pelos outros e estar uns pelos outros, suportar-nos uns aos outros. E isso é levar uma vida justa, uma vida em que nos aproximamos mais de Deus e nos afastamos do pecado. Uma vida em que nós comprometemos-nos em nós próprios em sermos fiéis à sua palavra, sermos fiéis aos padrões que o Senhor estabeleceu. Não é fácil, irmãos, mas é isso que o Senhor quer que a gente possa, no nosso dia-a-dia, nós termos isso em mente. E esse propósito de vida. Mais do que isso, o Senhor diz também nós devemos ter uma vida pia. Devemos viver uma vida de piedade, uma vida que revele amor para com os outros. Uma vida altruísta. Pensemos mais nos outros do que em nós próprios. Devemos pôr os outros em primeiro lugar. Devemos perceber que é isso que o Senhor pede de nós. Possamos olhar para o nosso irmão e sair da nossa área de conforto, tanto nos custa muitas das vezes. Isso é viver uma vida pia, irmãos. Mas lá está, como tudo na vida, e o Senhor diz-nos isso, nós, para vivermos isso, há um trabalho que tem que ser feito. E esse trabalho que tem que ser feito é a renúncia. Nós não conseguimos viver uma vida sóbria, uma vida justa e uma vida pia se nós não tivermos uma vida de renúncia. Sabem que o significado de renúncia é esvaziar a alma. É abrir mão daquilo que me dá prazer e que me afasta de Deus. Se há coisas que me dão prazer ou se há coisas que me afastam de Deus, então eu devo abrir mão disso.
Então isso chama-se renúncia. É esvaziar-nos de nós próprios para podermos revestir-nos do Senhor. Então é essa renúncia. Se nós não exercitarmos isto na nossa vida, nós não vamos ter uma vida justa, não vamos ter uma vida pia e não vamos ter uma vida sóbria. Não podemos saltar estes degraus. Muitas das vezes é isso que nós queremos fazer. Nós não queremos renunciar, mas queremos nos revestir de uma vida sóbria, sem renúncia. Isso não existe. Se nós não reconhecermos, de facto, que somos pecadores e não reconhecermos que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, se nós não reconhecermos este nosso pecado e a nossa fraqueza, se não renunciarmos isso, nós estaremos a ser orgulhosos. E não há como nós nos salvarmos. Não há como reconhecer o Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo pensarmos, não, eu até tenho algumas capacidades que poderei chegar para Deus, poderei entrar na presença de Deus, não só por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, mas por aquilo que eu também faço, eu até sou uma boa pessoa. Não há renúncia, isso não é renunciar, não é esvaziar a nossa alma. Que o Senhor assim nos ajude a poder perceber isso. E Ele diz que nós devemos renunciar, neste versículo, diz, ensinando-nos a renunciar à impiedade. A impiedade é o resultado de nós nos afastarmos de Deus. Essa é que é essa, irmãos. E eu vou fazer aqui algumas perguntas e vou deixá-las no ar. E os irmãos depois respondem como vocês quiserem. Quando vocês forem para casa, à noite, durante o dia, no trabalho, respondam a estas perguntas. E a questão é mesmo esta. Renunciar à impiedade é o resultado do afastamento de Deus. E nós todos poderemos dizer assim, eu não estou afastado de Deus. A questão é esta. O que é que está a tomar o lugar de Deus nas nossas vidas? Há coisas que podem tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Quando o meu objetivo é unicamente algo, dê o que der, o meu objetivo é aquele. Se esse meu objetivo me afasta de Deus, então eu de facto preciso ter cuidado, porque eu estou a renunciar e lá está, eu preciso de perceber de que eu preciso de renunciar à impiedade, eu preciso ter esse cuidado. Outra pergunta muito importante é, estarei eu a abrir mão dos padrões que o Senhor estabeleceu para a minha vida, dos padrões que o Senhor estabeleceu na sua palavra? Qual tem sido o meu primeiro recurso? O que é que, quando algo acontece, a quem é que eu recorro? Qual é o meu primeiro recurso? Será o Senhor? É que se assim não for, eu estou a renunciar ao amor de Deus. Tenho eu buscado constantemente a santidade? Tenho eu procurado, de facto, buscar a santidade no Senhor? Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler muito rapidamente, Hebreus 12, e no versículo 14, a palavra de Deus diz-nos assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível eu conseguir perceber a vontade de Deus se eu não procurar a santificação na minha vida. Eu não conseguirei ver a vontade de Deus nos propósitos que eu estabeleci na minha vida. Se de facto é o caminho que eu estou a seguir, é este o caminho certo. Porque quanto mais eu estou perto de Deus, mais o Senhor me abre os olhos, mais Ele me torna lúcido. Então, esse deve ser o meu propósito. Porque quando eu abdico disto, eu estou a renunciar ao amor de Deus. Eu estou a renunciar àquilo que é de mais precioso na minha vida, que é o meu Deus. Então eu não o devo fazer. Tenho eu, de facto, buscado a santidade na minha vida? A seguir, a palavra de Deus nos diz que a mesma graça de Deus ajuda-nos a renunciar às concupiscências mundanas. Na primeira epístola de João, e vamos abrir no capítulo 2, o versículo 16 e o versículo 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos,
Quantos homens de Deus não se deixaram levar e não, por assim dizer, as consequências foram trágicas. E nós vemos isso, o Senhor não nos ocultou para nosso próprio ensinamento e para nosso cuidado. Quando nós vemos David ter o desejo de se deitar com uma mulher casada, ele deixou-se levar pelas concupiscências dos olhos. Nós vemos isso. Quando vemos alguém trocar a sua progenitura por um prato de lentilhas. Quando vemos alguém, de alguma maneira, deitar-se com prostitutas porque lhe parecia bem aos seus olhos. Sansão fez isso. Grandes homens de Deus caíram porque deixaram-se levar pela concupiscência mundana. A graça de Deus ajuda-nos a renunciar a isso, irmãos. É fácil nós dizermos que devemos viver em espírito, mas a palavra de Deus diz, na carta aos Gálatas, e vamos abrir, e será a última passagem, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, Gálatas 5, e no versículo 16, a palavra de Deus diz-nos assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Não basta vivermos em espírito, nós temos que andar em espírito. E depois a palavra de Deus continua e diz-nos assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está aqui um trabalho de casa tremendo, irmãos. Não basta só vivermos, devemos andar. E esse deve ser o nosso propósito, irmãos. Se nós propusermos nos nossos corações deixarmos-nos ser ensinados pela graça de Deus, deixarmos que o Senhor nos ensine a renunciar isto. De facto, que nós possamos renunciar, possamos ter o cuidado de renunciar à impiedade, o estarmos longe de Deus, coisas que ocupam o lugar de Deus. O que é que tem sido de manhã a nossa prioridade? Tem sido levar os nossos pensamentos ao Senhor? Durante o dia, o nosso espírito tem sido um espírito de oração? Perante as dificuldades do dia-a-dia, problemas às vezes no trabalho que temos de resolver uma questão, tem sido o Senhor o nosso primeiro recurso? A graça de Deus ensina-nos a renunciar às concupiscências da carne. Ensina-nos a fugir do pecado, a fugir dos nossos desejos. Ela ensina-nos muita coisa. Agora, estaremos nós dispostos, de facto, a aprender? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Era este pequeno pensamento que eu tinha para transmitir aos irmãos.